falou, vamos dar continuidade, né? A mais uma parte desse estudo. E ele disse bem, né? Estamos aqui para aprender um com os outros. Felizmente, né, não vem todo mundo, né? Seria bom se pelo menos 50% da igreja viesse, né? Felizmente a gente sabe que é difícil. Os assembleianos, né? Eu sou assembleiano, muitos anos e graças a Deus, né? Nós sabemos que é um povo assim, a parte de. Graças a Deus, muitos estão mudando essa mentalidade, mas para estudo, para ver essas últimas doutrinas, poucos que vêm. Oração, doutrina, né? E também quando pessoas da casa também, ainda deve dar valor aos irmãos que estão na casa, né? Estão aprendendo, irmãos estão aqui, e se fosse alguém de fora, eu acho que talvez ia mais gente para aprender. Na verdade, é verdade, a gente sabe disso. Mas graças a Deus que sempre tem, né, os irmãos que vêm, que escutam, que aprendem, e eu dou graças a Deus porque eu aprendo muito mais ainda. E como eu disse antes, a gente, quem dá aula assim, aprendendo, ele vai buscar, vai procurar. E a gente vai procurar e a gente aprende muito mais. E isso é muito bom, não é? E nós vamos falar hoje sobre a ressurreição dos mortos. Nós falamos já alguns assuntos, né, passados, e sobre arrebatamento, sobre inferno, sobre milênio, certo? Falamos algumas coisas sobre isso aí. Nós estamos dando assim uma passada, porque esses assuntos são muito profundos mesmo, né? São assuntos que se fosse estudar mesmo, 4 anos numa faculdade aí, você aprende muita coisa. Então a gente está aprendendo um pouquinho mais. E pelos meus cálculos, não vamos estender muito, acho que mais hoje, mais uma sexta-feira, dá para a gente pelo menos encerrar essa parte de escatologia. A gente vai falar sobre a ressurreição dos mortos hoje, e a próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel. Está tudo incluído no meio, vai ser um resumo de tudo que nós falamos até agora, né? Então acho que próxima sexta-feira dá para encerrar esse assunto. Encerrar aqui, mas os irmãos têm que continuar aprendendo, não é? Tem que continuar, porque nós escutamos aqui, falamos, mas se sair para fora, isso é já um estudo, né? 80% vocês já esqueceram tudo que foi falado. Vocês estão olhando lá, às vezes vocês gravam. Olhar visualmente, vocês conseguem gravar uns 40%. Falando do jeito que eu estou falando aqui, você consegue gravar uns 20% do que eu estou falando, não é? Se eu fizesse uma encenação aqui, vocês gravavam uns 80%, né? Então assim vai. Mas com a insistência, com a prática, vocês vendo, vocês estudando, se eu estudar essa lição umas 5, 6 vezes, vocês vão gravar isso, gravam de um jeito que vocês não esquecem mais. Mas vocês têm que estar lá, vocês têm que estar ali insistindo. Porque não adianta ficar ouvindo aqui, daqui a pouco sai, aí fica aí uns 3, 4 meses sem procurar saber mais uma coisa e esquece tudo, né? Então, a nossa lição é isso. A ressurreição dos mortos. Nós falamos a passada, falamos sobre onde estão os mortos, né? Quem morre sem Jesus e quem morre com Jesus. Quem morre sem Jesus está onde agora? De acordo com a Bíblia. Está no lugar esquecido? Não, a Bíblia diz que há um lugar que eles vão, só resumindo aqui, um lugar que eles vão e que está consciente. E quem morre com Jesus está num lugar também consciente, está só esperando a ressurreição dos mortos. Teve uma seita que chegou para Jesus, né? A seita dos saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição. A Bíblia fala que não acreditava em ressurreição, não acreditava em anjo, não acreditava em outra coisa. Chegou para Jesus e contou uma história. Senhor, teve uma mulher que teve 7 maridos. Foi isso? É isso mesmo, se não estou enganado. Né? Casou com o primeiro morreu. E naquela época, o costume era que se uma mulher casasse com um homem e ele morresse, o outro irmão dele, que fosse já na idade de casar, casava com ela. E assim ia, até
para deixar descendentes. Então eles falaram para Jesus assim: olha, teve uma mulher entre nós que casou, morreu o marido, aí o irmão casou com o irmão também do marido, morreu também, foi morrendo e não teve, casou com 7, imagina, né? E nenhum teve filho, e a mulher morreu também. Aí eles lançaram a pergunta: e aí, Jesus? E lá, na ressurreição dos mortos? O que vai acontecer? Com quem ela vai ficar? E aí? É isso que ele falou. Isso que ele está escutando bem, né? Então, essa foi a pergunta lançada para Jesus. E aí? E lá, na ressurreição dos mortos, com quem que ela vai ficar? E aí, Juninho? Com quem que ela vai ficar? Sabe? Sabe? Não sabe? O primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo. E qual foi a resposta de Jesus? Alguém lembra? Muito bem. Vocês errais e não conhecer a Escritura, porque lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Por quê? Porque serão como os anjos. Então os anjos, irmão, pelo que Jesus falou e pelo que nós damos a entender pela Bíblia, eles não têm sexo, né? Vamos falar logo, sexo é sexuado. Não é nem homem nem mulher, né? Assim, pelo que dá a entender, são varões, são homens, né? Porque Miguel, Gabriel, né? Então são nomes de homens, não é verdade? Mas não se casam antes do casamento. Então, a gente vai conhecer isso quando a gente vai chegar lá. Vai saber se tem anjo pequeno, se tem anjo grande, se tem anjo forte, né? A Bíblia fala de poucos anjos, fala Gabriel e Miguel, e que eu lembro é esse, 2 anjos. E fala que apareceu muitos anjos, né? Louvando a Deus, e parecia quando Jesus nasceu, apareceu um monte de anjos, mas são esses os nomes que fala da Bíblia. Então, há uma especulação, né? Ressurreição dos mortos. E Paulo falando aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, fala todo sobre a ressurreição. Aqui esclarece, Paulo dá um esclarecimento incrível sobre tudo esse negócio das dúvidas que os coríntios tinham em relação a isso. Porque lá eles não sabiam, eles estavam meio perdidos, né? Eles faziam muita pergunta. E Paulo então esclareceu sobre a ressurreição. Então ele falando sobre isso, que a seita lá era forte. Hoje tem seitas que não acreditam em ressurreição, né? Umas delas são aquelas que acreditam em reencarnação, né? Da reencarnação, então não acredita em ressurreição, é diferente. Encarnação, o que é? Uma pessoa morre hoje, a alma dela vai para um lugar e reencarna em outra pessoa lá na frente. Nasce outra pessoa, a alma daquela pessoa reencarna ela, e assim vai. Até se tornar, alguma seita fala que até se tornar uma pessoa boa. A pessoa nasce meio ruim, aí vai reencarnando, até se tornar uma pessoa boa, perfeita, um ser de luz. Aí vai para outro mundo, né? Aí vai para outro mundo. É isso que eles acreditam. E os ateus não acreditam também em ressurreição, porque não acreditam em nada, morreu, acabou. Então quer dizer, hoje, esses saduceus lá do tempo de Jesus vivem entre nós hoje. São pessoas que não acreditam, né? Não acreditam em nada, acreditam em anjo, acreditam em Deus, acreditam em nada. Então, são pessoas que estão aí no nosso meio. E tem muitos adeptos deles que pregam a mesma coisa, né? E eles usam a Bíblia também, versículo isolado, para dizer isso. Então aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. Pode falar. E esses saduceus, eles eram judeus, né? Isso, eram judeus, tinha os fariseus, tinha os saduceus. Às vezes a pessoa ouve falar, pensa que é uma outra. Não, é como hoje tem, né, assim, tem Adventista, tem Testemunho de Jeová, tem Assembleano, tem outras seitas espíritas, tem os budismo. Então, só que são todos, né, como o Brasil. Por exemplo, o Brasil é um país grande, sou brasileiro, mas dentro dele tem as suas crenças, né? Tem os católicos, tem os protestantes. Então, lá no tempo de Jesus também, eram judeus que foram convertidos a essas seitas, vamos falar assim, os
saduceus, fariseus, os essênios, e tinha outra lá também, né, os nicolaítas que falam, então tinha várias seitas. Então cada seita pregava no seu modo. E os saduceus em particular não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam em anjo, em Deus, ressurreição, né? Só que eles eram chegados à lei. Eles eram lei mosaica, né? Eles eram assim, a lei para eles era tudo. E os saduceus não acreditavam. Então aqui Paulo dando uma aula aqui de teologia lá para a igreja de Coríntios, né? Coríntios, aqui no capítulo 15, versículo, né, vamos ler aqui, como a gente pode ler? O capítulo todo aqui a gente fala sobre isso. Mas vamos falar aqui no versículo 14, não, versículo 13, vai. Melhor ainda, no 12, vai começar no 12, que já estamos. Quem pode ler? 12, 13, 14 e 15. Vamos lá. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16 também? Pode ler 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Muito bem. Então Paulo está falando aqui, se nós não acreditarmos realmente na ressurreição, então o que nós estamos fazendo aqui? Né? O que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja? Porque se morreu, acabou. Né? Se morreu, acabou, e aí? Então nós estamos perdendo tempo aqui dentro, estamos deixando de fazer o que nós temos que fazer, porque na verdade quando você aceita Jesus, você renega muita coisa. Né? Você renega muita coisa. Então, nessa renegação, porque você acredita que vai ter uma coisa melhor lá na frente, mesmo que você morra, né? Mesmo que você morra. Porque quantas pessoas já morreram todos esses anos que você está na igreja, ou a gente está, pessoas que já fizeram parte daqui da comunhão da igreja, outras igrejas morreram. Você tem um dia a esperança de encontrar eles. Mas a ressurreição não é aquela ressurreição que a Bíblia fala daqueles homens que morreu e foi ressuscitado. Um exemplo, Lázaro morreu, né? E aí? Jesus foi lá e ressuscitou ele. Essa é a ressurreição que a Bíblia nos garante depois? Não é. Talita, né? Foi ressuscitado. Eliseu mesmo, quando morreu, caiu um corpo em cima dele lá, né? Um soldado, foi ressuscitado. Esses foram ressuscitados, mas morreram depois. Morreram 2 vezes, olha só que coisa, né? Terrível. E tem exemplo de irmãos aí também que falaram que foi ressuscitado, que nasceram de novo. Morreram, alguém foi lá, orou por eles e eles ressuscitou. Já ouvi muitos testemunhos sobre isso. Mas não é essa a ressurreição que nós estamos falando. A Bíblia fala sobre a ressurreição dos justos. Agora. Então, pela Bíblia, irmão, nós vamos ter primeira ressurreição e segunda ressurreição. Não é isso? Só que a primeira ressurreição, ela está dividida pelo que a gente estuda, pelo que os homens estudam, pelo que a gente já sabe, vai ser em 3 partes. Olha só. Interessante, né? Quem sabia disso? Primeira ressurreição em 3 partes. Tem que dividir isso aí. Qual foi a primeira parte? Alguém tem uma ideia? Há uma luz aí? Ou não? Hã?
Primeiro, vamos lá. Quem foi que primeiro ressuscitou sem intervenção humana nenhuma? Foi? Jesus. A Bíblia fala que ele foi as primícias, né, dos que dormem. O que é a primícia? É o primeiro. Vamos ler lá. 1 Coríntios capítulo 15, está aí mesmo, né? Versículo 20. 15 e 20. Quem foi que ressuscitou primeiro de todos? Todos. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias do que dormem. Então Jesus foi o primeiro, sem intervenção homem nenhum. Os outros que citaram, né? Assim, precisou de alguém intervir. Jesus precisou ir lá, né? Eliseu precisou ir lá, Elias precisou ir lá. Só que eles morreram de novo. Jesus foi o primeiro, assim, lógico que ele era Deus, mas foi o primeiro homem aqui na terra que ressuscitou para nunca mais morrer. Não é isso? Para nunca mais morrer. Para nunca mais ter que vir aqui e morrer de novo. Certo? Vamos ler Mateus 27, 52 e 53. (27, 52 e 53). Vamos lá. Mateus 27. Pode ler. Legal. Saindo dos sepulcros, depois de ressurreição dele, entraram na cidade santa. Apareceram a muitos, e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, Só que aí, verdadeiramente é o Filho de Deus, né? este é o Filho de Deus. Irmãos, estão vendo aí no versículo 50? O que está escrito no versículo 50? É Jesus, clamando outra vez, grande voz, rendeu o Espírito. Foi? Isso foi quando Jesus morreu na cruz, né? No versículo 51. Só para entender aqui os dois versículos. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam as rochas. Isso foi quando Jesus morreu, né? O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, os céus cresceu, né? Agora no versículo 52, abriram seu sepulcro e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. Olha só. Aqui tem uma coisa aqui bem interessante, que fala que abriram seus sepulcros, né? Na hora. Mas isso foi quando Jesus realmente morreu? Foi quando ele ressurgiu, porque ele era o primeiro, né? Ele morreu na cruz. Como? Então não era na hora os outros ressuscitaram. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro ali, então, quando ele morreu na cruz, deu o brado, ó, rendeu, aí os outros ressuscitou. Então não era o primeiro. Mas no versículo 52 explica, olha só. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Olha só. Depois, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está depois aí? Na sua Bíblia? Versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. 52. 53. É o 53, desculpa. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, às vezes a gente confunde, porque se Jesus foi o primeiro, está falando ali, né, o primeiro, então na hora que ele morreu, deu o brado, e fala lá que abriram os seus sepulcros, mas não foi na hora que Jesus, foi depois, ele ressuscitou. Primeiro ele ressuscitou, depois ele trouxe aqueles que estavam no sepulcro à vida. Aparecendo. Quem não acreditava em fantasma? E foi levado. Uns falam
Tem teoria que fala que foi Abraão, fala Jacó, foi Isaac, fala santos, né? Até uma Bíblia fala são santos do passado. Então, pode ser que sejam isso aí. Elias, sei lá, Elias foi levado, né? Eliseu. Agora, a Bíblia não fala quem é, fala, eu não achei. Acho que é esses aqui, que como diz lá em Pedro, que Jesus levou cativeiro, né? Esse versículo aqui que também. É isso que eu ia falar também. Porque nós estudamos aqui passado, e quando Jesus morreu, o inferno, Hades, Seol, é tudo uma coisa, quer dizer inferno. Era tudo um lugar só. Ali tinha um abismo e tinha o inferno do lado, que era o lugar de tormento. E tinha o paraíso do lado. O paraíso, o abismo e o inferno, que é o tormento. Estava tudo ali. Só que tinha um abismo no meio. Né? Como a gente sabe? Porque a Bíblia diz, né, que Jesus contou uma parábola lá do rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. Quando o Lázaro morreu, era mendigo, foi levado para o seio de Abraão. E o rico morreu, era mão de vaca, né? Era pessoa ruim, foi levado lá para o inferno. E ali teve um diálogo. Né? Ali teve um diálogo. O rico viu o Lázaro viu o rico, e Abraão via, então conversavam ali. Só que não podia atravessar porque tinha um grande abismo no meio. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz, Pedro fala que ele levou o cativo o cativeiro, quer dizer, ele desceu às partes mais baixas, onde estava o paraíso. Aí levou o que estava no paraíso para o terceiro céu. O Paulo fala lá, acho que em 2 Coríntios, no capítulo 3, 15, se eu não me engano, não estou lembrado agora. Ele fala que ele foi levado até o terceiro céu, lá viu coisa, e falou, lá estava o paraíso. Então ele fala do paraíso, quando ele subiu. Então, ele tirou de lá. Então, nesse momento, Jesus citou, né? Ele desceu as partes baixas, levou o cativo, levou todo mundo que estava lá, e os santos que estavam aqui, levou tudo para esse lugar aí. Estão lá, esperando a ressurreição. Ressurreição dos justos. Então, Jesus foi a primícia e levou os outros. Vamos ler mais um versículo para confirmar isso aí. Pode falar. Esses santos aí, eles não vão ressuscitar de novo. Não. Esses 10 já foram ressuscitados. Agora, uma coisa interessante. Então não pode ser. Só que ressuscitar sim. Eles foram levados, né? Só que o corpo dele está ali. Ressuscitaram sim. Eles foram levados. Ressurreição do Espírito, né? Porque estava no lugar. O Espírito não tinha voltado. Não tinha voltado. Porque na verdade fala sobre o arrebatamento. A gente vai ler isso aí. No arrebatamento, que vai juntar corpo, alma e espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Porque na verdade, você pode ver que quando morre alguém, né, fica o corpo ali. Né? O corpo some. Não como Jesus. Jesus, o corpo sumiu. Ninguém achou o corpo. Então, Jesus ressuscitou, o corpo dele foi transformado. Tanto que ele apareceu no meio dos discípulos, sem passar pela porta, sem passar pela janela. E Tomé ainda perguntou, né? Estava em dúvida. E Jesus falou, põe a mão aqui, ó. Ele podia sentir também. Põe a mão aqui, ó. Ele podia sentir. Então, como vai ser isso? Paulo falou, isso é um mistério. Né? Que jeito esse corpo? Quem, né? Como? Então, é terrível. Uma mente humana não consegue explicar isso aí. Por mais pessoas que seja sábia, não consegue explicar como vai ser isso. Né? Porque Deus vai dar a ser revelado. Jesus se revelou aos seus discípulos. No caminho de Emaús, eles começaram a conversar com Jesus, mas nem sabiam que era Jesus. Quer dizer, então, é diferente, ao mesmo tempo é igual. Né? Porque eles andaram com Jesus 3 anos e meio, não conheciam Jesus, andando junto com ele. Apesar que tinha uma. Né? Então Deus se deixa revelar. É Ele que revela a gente. Então pode falar, Júlio. Pode falar, Júlio. Uma pessoa já ressuscitada uma vez ou pode ressuscitar outra vez? Ressuscitado uma vez? E está de novo. Que eu falei, aquela parte lá do Lázaro, lá de Eliseu que citou o menino, a menina lá, de Elias, todos eles foram ressuscitados aqui.
né? Morreram, eles foram orados por eles e ressuscitaram, mas morreram de novo. Só que agora só tem uma ressurreição agora. A ressurreição que vai juntar o corpo, alma e espírito, né? Isso aí. Assim, porque aí, na verdade, aí, eles ainda eram corpo, né? E esses que você está falando aí, não, eles estavam no sepulcro há muito tempo. Né? Não, isso é por muito tempo. Só que, você vê, a Bíblia fala que eles apareceram, né? Apareceram assim andando. Só que apareceram e não subiram. Eles não ficaram lá mais. Então eu creio assim, que essa ressurreição aí, não é aquela ressurreição Mas é interessante isso aí mesmo, porque se tem a primeira ressurreição aqui, essa primeira, Jesus ressuscitou num corpo que não vai precisar mais ser transformado. Então por que esses também não já foram transformados? Né? Por que não foram transformados já também? Num corpo já que não vai precisar voltar. Então a primeira ressurreição, os estudiosos falam que vai acontecer isso aí. A ressurreição vai ser em 3 partes. A primeira já foi, Cristo, a primícia, e esses aí que foi estado junto. Já ressuscitou com tudo. Essa é a nossa mentalidade sobre isso. Agora, tem uns que não acreditam nisso. Tem uns que está todo mundo na terra e um dia vai estar todos juntos para ser julgado. Tanto como Jesus falou assim que ele vai separar os bodes das ovelhas, né? E vai julgar isso aí. E vai julgar. Mas essa separação dos bodes das ovelhas, de acordo com a Bíblia, vai ser quando Jesus voltar, na segunda parte. Aí vai ter as pessoas, né? A gente vai ver agora também. Então, assim, por exemplo, tem outro tipo de pensamento nisso daí. Por exemplo, a premissa, Cristo. Quando Cristo morreu, você abriu, ele volta. Alguns acreditam que essas pessoas que são do sepulcro já saíram com o corpo glorificado. Isso. Foi direto para a glória, para o céu. Outros acreditam que ele morreu de novo e vai ressuscitar quando Cristo vir buscar a igreja. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Todos serão um corpo transformado. Na verdade, né, como Paulo disse aqui, ó. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos voltar lá. É o 23, 24. Estou falando para você. É o qual? 23. 23. Que vê? Aí dá a ordem certa aí. 24. Mas tem um versículo, 1 Tessalonicenses, depois a gente vai ler isso aí. É o 15, 23, 24, né? Então, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Né? Na segunda ressurreição, né? Cristo na segunda ressurreição. Então, vamos deixar a dúvida aqui, para a gente só completar essa linha de raciocínio. Então, Jesus vai ser o primeiro ressuscitado. E pelo que nós lemos aqui, alguns ressuscitaram juntos, como nós lemos no versículo aqui. Agora, a questão, se eles ressuscitaram já no corpo glorificado ou não, a Bíblia não diz isso aí. Não é? A Bíblia não fala, foi isso aí. Né? Porque, depois nós vamos ler aqui, nós vamos ler em Tessalonicenses lá, 4, 16, 17, não me engano isso aí, que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Fala assim, né? Mas nós não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não vamos primeiro que os dormem. Os que estão na terra vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos. É isso que ela fala. Então fala que quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, assim, a primeira etapa, buscar a sua igreja, só a igreja, os que dormem na terra vão ressuscitar primeiro. Né? Mas é uma questão interessante isso aí. Pode ser que eles ressuscitaram no corpo já glorificado, estão lá, ao vir com Jesus, né, na segunda. Alguns creem nisso, outros creem, que nem o pastor disse aí, que ressuscitaram, mas depois ficaram para morrer de novo, para ressuscitar. Eu particularmente creio agora que eles já estão no corpo glorificado. Todos eles. Eu creio nisso. Na minha. Porque a Bíblia não dá um respaldo falando isso aí. Não, porque na verdade é assim, quando a gente mora com Cristo, você já está salvo. Por que
vai ressurgir? Para ir tudo junto num lugar só, para participar das bodas do Cordeiro. Também. Então por isso que vai todo mundo. Você acha que vai perguntar tudo de uma vez assim? Se a pessoa, você morreu, você vai lá ver Jesus primeiro, que ele está vivo? Não é justo. Não, mas só que não, mas tem que ver. E o que ele disse pro ladrão na cruz? Hoje ele estará subindo para o paraíso. Ela vai levar para com Cristo mesmo. Você, nas bodas do Cordeiro vai estar todo mundo. Né? Não vai um primeiro, outro depois, né? Se a Bíblia afirmasse que ele vier com Cristo, todo mundo ia querer morrer. As orações dos crentes, o Senhor me leva. Entendeu? Então bom. Porque na verdade é linha de pensamento, né? Nem aquele arrebatamento, não tem 3? Tem 3. Quantos filmes você já assistiu do segundo ou do terceiro? Então, Eu nunca assisti nenhum. nenhum, né? Então você não tem. Muito bem, vamos partir. Então para outro. A segunda etapa é arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51, 52. Nós lemos isso aí, né? Eis que eu digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então nem todos vão morrer. Paulo falou naquela época já. Então vai chegar uma época que Jesus vai voltar, vai encontrar uma multidão toda viva, né? E quem estiver esperando Jesus vai ser transformado. O 52 diz assim: no momento do abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só. Então, essa é a segunda etapa da primeira ressurreição. Então, o que vai acontecer? A trombeta soará. Quer dizer, acho que só os crentes que vão ouvir isso aí, né? Eu acho. Acho que não é o mundo todo que vai ouvir. Porque vai ser como um ladrão, vai ser como um rápido. Porque a Bíblia fala um piscar de olhos, ó, tão rápido que você não vai nem ter tempo para nada. Senão eu vou deixar a roupa aqui, eu não sei, né? Porque tem filme que deixa a roupa aqui, né? Não sei como vai ser, né? Quem vai saber? Como que a gente vai saber isso aí? Não é? Vai, piscar de olho vão estar em algum lugar aí, junto com Jesus. Né? Então, nós temos que só esperar, né, irmã Maria? Tem que esperar, né? É o que nós estamos fazendo, esperando. Nós estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando a Terceira Guerra Mundial, nós estamos esperando nada, esperando Jesus. Não é? Senão. Então, só que está falando aqui que os mortos vão ressuscitar também, vai ser tudo junto. Mortos e os vivos vai de uma vez só. Não é? Então aqui. E aqui no primeiro, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 14 e 17. Vamos ler lá. Tessalonicenses, vamos ler de novo. Tem mais um para confirmar isso aí que nós estamos falando. Vamos ler no 15, 14, 15, 16, 17. São 4 versículos aí para ler. Isso é a segunda parte. Olha só. Tem uma primeira, agora a segunda parte. Quem pode ler? Acharam? Bem alto. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos aos que dormem em Jesus. Deus nos tornará a prazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem. Essa é no arrebatamento. Já estamos esperando agora. Né? E o que diz aí? Fala que nós não vamos na frente dos que estão mortos. Eles vão ressuscitar primeiro. Ressuscitou, aí ressuscitou, vão ser transformados e nós também já transformados também. Mas eu acho que vai subir tudo junto, né? Aí vai ser uma multidão. Vai ser só uma glória. Não é verdade? Então, aqui fala, está bem claro isso aí aqui. Né? Nós não vamos primeiro do que os que estão na terra. Vamos ser ressuscitados. Isso vai ser quando? No arrebatamento. Que nem o Amarildo lembrou bem agora, tem uns que crê que vai ser, também assim agora, como nós cremos. Né? Eu creio, acho que a maioria que vai ser o arrebatamento.
Tem uns que creem que vai ser no meio da grande tribulação. O que é a grande tribulação? É 7 anos que a terra vai passar, vai ser 7 anos de pura tribulação mesmo, vai ser uma tribulação terrível. Então, pelo que nós entendemos a Bíblia, Deus não vai deixar a igreja passar por isso. Nós entendemos isso. Mas tem uns que creem que essa grande tribulação, quando tiver 3 anos e meio, a igreja ainda vai passar um pouquinho, 3 anos e meio, aí no meio vai ser elevado. Por quê? Porque fala sobre a trombeta. Se você ler a Bíblia, Apocalipse, fala que um anjo do sexto selo abriu, aí o anjo tocou uma trombeta. Aí falou, vem, né? Falou para João, vem, vê as coisas. Aí viu uma grande multidão, essas coisas tudo. Então, e uns que creem que vai ser no final. E Jesus falou assim, baseado naquela palavra, Jesus falou que vai separar o bode das ovelhas, né? No final os anjos vai ser os 4 cantos do mundo, recolhendo os salvos e assim vai. Então uns creem isso aí. Nós cremos que vai ser agora. Amém? Vamos crer nisso aí? Ou não? Tá certo? Né? Vamos lá. Uma dúvida. Fala. Lá em João, capítulo 3, está dizendo, não lembro que versículo, falando que o Senhor Jesus ensinando o renascimento para Nicodemos. Isso, e falando que para ir para o reino de Deus tem que ser batizado no Espírito e nas águas. Então, quem não estiver no Espírito e nas águas vai ficar? Ele está falando do novo nascimento da pessoa, aqui, na terra, né? Ele fala assim, porque a pessoa quando nasce, ela nasce praticamente sem uma direção, sem Jesus, assim. Aí quando a pessoa resolve aceitar Jesus, ela tem um novo nascimento, nascimento do Espírito, né? Do Espírito. Então, a pessoa se renova no Espírito, a pessoa um novo nascimento no Espírito, tanto que Nicodemos não entendeu isso. Ele falou, mas como pode? Será que a pessoa tem que nascer de novo, entrar no peito da mãe, nascer de novo? Não foi isso que falou lá? Ele falou, não, você é tão sábio aqui em Israel, não entende isso? Então o novo nascimento que Jesus veio trazer é o nascimento do Espírito. E sem isso, ninguém pode se comunicar com Deus, porque ele falou assim, que Deus é Espírito. Né? E a pessoa pode comunicar com Deus só através do Espírito. E quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. A Bíblia nos diz. Então, esse novo nascimento é aqui, é agora. Não é? Tem que nascer aqui, ser transformado aqui, ser modificado aqui, arrependimento, regeneração, tudo isso aí faz parte do novo nascimento. Né? Isso? Entendeu? Você. Em Mateus 25:13 fala que não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então pode ser agora ou durante os 7 anos. Não, esse aí que ele falou do Mateus 25 lá, é sobre agora, o arrebatamento. Né? O arrebatamento da igreja vai ser uma hora que você não sabe. Por isso que ele pediu para se preparar, para vigiar. Ele deu assim algumas pistas. Né? Ele falou assim, rumor de guerra, fome, peste, como a mulher, quando vai dar a luz, que vai aumentando essas dores, né? Quando a figueira lá tiver seus frutos, tiver já tempo, então olha, a vossa redenção está perto. Então, pelos sinais que Jesus falou, a gente já começa a ter uma ideia de quando ele vai voltar. E pelo que está acontecendo aí, se ele não voltar, o mundo está perdido. Né? Do jeito que estão as coisas ainda, ou vai se acabar ele mesmo, ou sei lá. Porque a coisa está terrível, tá não? Nossa, daqui 5 anos a água já vai virar ouro, vai ter mais água para beber. Daqui 10 anos então nem se fala. Né? Eles estão conseguindo mais alimento para todo mundo do mundo. Tem 6 bilhões de pessoas no mundo hoje, 7 bilhões. Daqui 10 anos vai ter 12, 13. A Terra comporta uns 15 bilhões de pessoas se tivesse tudo distribuído certinho, mas não está. Né? As pessoas vêm tudo para a cidade. Porque o jeito que está, tanto agrotóxico, tantas coisas, peste, esse alimento transgênico aí que é para aumentar a resistência do alimento, vai
aquele vírus, ele se transforma no vírus mais potente, entendeu? E muitos vírus por aí vão chegar. Ele fala sobre peste. O sol está esquentando cada vez mais. A temperatura do sol está aumentando 1 grau cada, sei lá, 3 anos. 1 grau do sol é muita coisa, né? Maremoto, tudo isso aí. Esse dia você mostrou umas fotos do sol lá, não sei se você viu ontem mesmo. Aquela explosão, falou se tivesse, é que foi ao contrário, se fosse para a Terra, tinha muita coisa aqui na Terra que ia parar de funcionar, né? E outras coisas mais. Vamos começar a estudar, começar a ver, para ver que o negócio não está muito bom, né? Esse mundo que nós estamos aqui, eles já estão procurando coisa lá em Marte, para ver se manda nós vamos para lá, para ver se escapa. Tá feio a coisa. Jesus não voltar logo, vocês podem já. Bom, vamos lá. Então, o negócio tá bom não, né? O negócio é procurar o céu mesmo. Vou lá no céu que o negócio tá bom. Hã? Fica tranquilo, você vai voltar. Então, Jesus vai acontecer. Nós estamos voltando com isso. Jesus está voltando, né? Por que tudo isso? Porque o diabo, ele tá com raiva, ele está bravo, ele está nervoso, ele está querendo destruir, ele está querendo destruir o homem, entendeu? Não é só os crentes, ele quer destruir tudo, porque ele sabe, vamos falar assim, o diabo não toca no crente, não toca no crente porque Deus não deixa, porque senão ele tocava, matava, entendeu? E ele está querendo destruir tudo, quando ele leva um monte, né? Quanto mais ele matar, melhor para ele, certo? Então ele tem raiva, ele sabe que o tempo dele está curto, sabe que ele não tem chance nenhuma contra Deus, então ele quer destruir, né? Mas a Bíblia fala que tem um que detém essa força maligna. É o Espírito Santo e a igreja que está aqui ainda. Que está orando, que está buscando, que está pregando bem, que está. Mas você vê que as leis estão apertando para a igreja. Aqui no Brasil está apertando. Essa lei de casamento homossexual, né? Liberação do aborto, liberação não sei o quê, e a igreja está apertando. Aqui uns dias, você pode contar. Eles já estão pondo imposto sobre a igreja, muitas igrejas já estão sendo apertadas. Vai o negócio de imposto, vão limitar o tempo da igreja, já limita, né? Se passar 10 horas aqui já chama a polícia, né? Então, quer dizer, tem tudo isso aí, vai ser, o negócio está pegando. O Brasil já tem liberdade ainda, mas tem país aí que não tem não. Tem país aí que os pastores sofrem muito. Porque se você entrar na internet, que a janela 40-20 lá, aqueles países lá, os bons contam. O que vai lá? Portas abertas. Portas abertas, né? Lá eles contam o que eles passam lá. Esse dia eles mostraram na internet lá as fotos dos crentes sendo queimados vivos. Jogavam assim na fogueira. O país muçulmano, eles aí odeiam, né, os crentes. Né? Então eles fazem isso aí. Então nós temos que dar graças a Deus por estar num país ainda que tem liberdade. Né? Muito bem, isso é o arrebatamento da igreja. Agora, a terceira parte. Terceira parte. A primeira foi Cristo, segunda arrebatamento, a terceira parte da primeira ressurreição ainda, depois da grande tribulação. Por quê? Depois que a igreja for arrebatada, irmão, ainda vai ter gente aqui ainda, não vai? Não vai? E aqueles que ficaram? Os crentes que não foram? Os abiscos. É isso aí, os abiscos da espiga, né? Que ficaram aqui, que não tiveram sorte não tiveram preparado para ir na primeira ressurreição. Ainda fala, meu Deus, fiquei, e agora? Né? Vou correr, vou fugir para o meio da Amazônia. Não vai adiantar. Vai passar um perereco aqui. Vai suar. Eles vão morrer. Vamos dar o sangue? Vai dar o sangue, eles vão correr atrás. O anticristo vai estar aqui reinando, vai fechar o cerco contra a igreja, contra o povo de Deus. Né? Muitos vão morrer. A espada, a peste, vão morrer muito. Mas nesse meio, Deus não vai abandonar o seu povo. O Espírito Santo vai continuar na terra. O Espírito Santo não vai sair, porque como aqui ele é onipresente, onipotente, ele está em todo lugar. Não tem como ele sair daqui. A igreja tudo bem, mas ele não, ele vai continuar. E as pessoas vão morrer, vai ter que aceitar Jesus também para ser salvo. Não é que vai ser crente, sou, né? Então você vai morrer. Aí vai ter a marca da besta. O que é essa marca da besta? Pode ser um chip, pode ser uma marca, pode ser eu, né? Tem muita especulação aí. 666, né? Desde aquele tempo lá, é o Papa, é Hitler, é isso, junto o nome de homem, dá 666. Vai ser uma marca, vai ser um controle.
controle sobre todo mundo. E quem realmente não tiver esse controle vai ser perseguido e morto. Né? Aí vai surgir as duas testemunhas, os 144 mil, né? Vai surgir pessoas pregando o Evangelho, pessoas também, vai ser pessoas que vai estar ali, pregando o Evangelho, não vai ter medo. Isso vai acontecer durante o período de 7 anos. 7 anos. A semana foi no banco, as criancinhas lá pelo dedo, não tinha cartão mais. Também. Já tá dentro. Digital. Hoje é digital, seu dedo, seu olho, né, o pulso, é digital. Hoje ser rastreado. Hoje nós vivemos. Aumentar a liquidez, a ciência multiplicaria. Multiplicaria muito. Isso o Daniel falou. A ciência vai se multiplicar. Então hoje você tem como ser rastreado em qualquer lugar. Pelo seu celular você é rastreado. Eles vão colocar chip em você para você ser rastreado. Eles falou que já estão fabricando chip, você coloca na pele, tem protótipo aí, vai colocar em animal, já tem pessoas que já tem todos os seus dados ali. Todos. Você vai no médico, o médico só põe ali a maquininha e já sabe o seu histórico tudinho completo da sua saúde. Depois que Jesus voltar, os que ficaram, a ciência tem que voltar desde o início, de onde que Jesus voltou já vai crescer mais. Não, a ciência é contínua, ela não vai parar. Porque então hoje tem internet, tem tudo. Ela vai só aumentando. A vida vai continuar. A igreja vai sair da terra, mas a vida continua. Só que vai ter mais a igreja. Né? Vai ter igreja, sim, vai ter. Só que vai ser igreja controlada. Entendeu? Vai ter uma igreja escondida e vai ter a igreja aberta. A igreja controlada pelo governo e a igreja igual aos tempos antigos, né? Vai ter irmãos que vão ter que ir para as cavernas, vai ter que ir para os lugares escondidos fazer culto, né? Vai ter aquilo, a ciência vai continuar. Vai ter celular, vai ter TV, vai ter internet, vai ter tudo. Tanto que vai controlar tudo isso, né? Vai ter a ciência, se Jesus voltasse hoje, o que a ciência aprendeu hoje ia continuar normal, não ia parar, né? Certo? Então, nesses 7 anos que vai ter, vai nascer pessoas, vão morrer pessoas vão aceitar Jesus, outras vão negar Jesus, e aqueles que morreram com Cristo, né? Quando Jesus voltar nas nuvens, que a Bíblia fala depois de 7 anos, a igreja vai estar no céu fazendo as bodas, aí ele vai voltar nas nuvens com todo o seu exército. Por quê? 7 anos vai ter a guerra do Magedon, né? E vai estar todo mundo ali lutando, os judeus vão clamar, Jesus vai voltar com todo o seu exército, e aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar de novo. Morreram na grande tribulação. Vamos ler, rapidinho para acabar. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 9 e 11. Rapidinho. Para a gente ver quem vai ressuscitar lá nesse tempo. Capítulo 6, versículos 9 e 11. Vamos lá. Havendo aberto o céu, e debaixo colocar as almas dos que foram mortos por amor de palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. 11 ou 10 também? Pode ler. 10. 10 também. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas a vida no sangue que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada cumprimento de vestes brancos e folhas de repousassem, ainda que também pouco tempo até que também se detasse o número de se conservos de seus irmãos. Amém. Muito bem. Então aí você vê que já tem alguns já ressuscitados. Lá no capítulo 7, 9 e 17, também fala sobre isso. Capítulo 7, 9 e 17. Não vou ler não, porque é bem comprido, né? Mas ele fala sobre as almas que foram ressuscitadas na grande tribulação. Mas aqui fala uma coisa bem interessante. No 14, eu respondi: Senhor, quem são esses? Esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só. Então, vieram da grande tribulação, estavam no céu, ressuscitados, né? Então, a primeira geração se divide em 3 partes, né? Cristo e as primícias,
na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja e no final da grande tribulação. Vamos ler aqui. Agora, a última ressurreição. Eu marquei. A última ressurreição, qual que é? Ressurreição dos vivos. Essa vai ser a pior. Essa não quer instalar. Porque ali não vai ter piedade. Ali não vai ter ninguém salvo. Todos vão ser julgados. Vamos ler lá. Hebreus 4:13. Só para a gente terminar essa parte aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Vamos ver o que está escrito lá. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Prestar conta, já fala logo, né? Todos têm que prestar conta diante de Deus. Vamos lá, Apocalipse 20:12. Rapidinho, para terminar. 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achavam escrito nos livros. Muito bem. E se você continuar lendo ali, fala que o mar deu morte, o inferno deu morte, todos eram os mortos que ele havia para ser julgados nesse grande dia final. E no primeiro versículo diz assim: então vi um grande trono branco, estava sentado sobre ele, da qual a presença feriu o céu e a terra, e não achou lugar para ele. Então, vai ter um dia, um grande trono branco. Esse vai ser o grande julgamento. A igreja vai estar lá, né? Os anjos vão estar lá. Todos vão estar lá. Desde o primeiro de Adão até o último homem que morreu, ou a mulher, vai estar lá. Só que depende do lado que você vai estar, né? Você vai estar do lado de Jesus ou vai estar ali sendo julgado. Por que esse julgamento aí? Por que? Se a pessoa já está no inferno, se a pessoa já foi jogada lá, já está no inferno, por quê? Isso. Todos têm direito ao julgamento, tem que ir na terra, não é? Quando a pessoa, mesmo sabendo que a pessoa matou, né, alguém ou fez alguma coisa, tem que ir lá para o julgamento. Eu tenho um colega, é o Inácio, ele falou um dia para mim assim, ele é advogado, né? Ele falou assim, a pessoa mata, a pessoa ali é julgada, eu defendo ele. Não porque ele, não para livrar ele, mas para ter um julgamento justo. Ele falou isso. Eles aprendem isso, para ter um julgamento justo, você aprende na escola. Então, a Bíblia fala que não vão estar diante do justo juiz. Então, quando ele começar a julgar você, porque muitos estão no inferno e acham que está lá, que não está lá assim por merecimento. Acho que foi injustiça de estar lá, né? Fez coisa boa, não matou, não roubou, não fez nada, não andou certinho e foi para lá. E aí? Né? E agora? Então Deus vai mostrar para ele por que ele está lá. Minha mãe, aí morreu, dois irmãos, um irmão e duas meninas, né? Minha mãe tem duas meninas. E as duas meninas, a gente nasceu, bora. Foi um pouco humano, mais ou menos. Tinha um rapaz chamado que é Maluí, irmão meu, Maluí. Nós temos uma coisa do Luiz, né? Gostou de repente. Foi por um mês, a minha mãe sonhou, que ele viu, eu vi meus irmãos. Essa época, irmão. Irmão, eu vi minhas irmãs. Uma menininha que ele morreu, viu as irmãzinhas dele. E foi um monte de emoção que ele falou. Que viu as irmãs. E é meu, né, irmão? Eu acredito sim. Deus tem mais maneira de falar, né? Agora, sonhos, né? Quando não tinha Bíblia, não tinha nada, Deus dava muito sonho para as pessoas.
pessoa, porque Deus queria falar com o homem, de um jeito ou de outro. E tem pessoas que talvez não conhecem a Bíblia, Deus mostra, de um jeito ou de outro ele quer alcançar aquela pessoa, Deus mostra sonho, revelação, alguma coisa, né? Só que assim, a gente tem que saber, porque ele não pode ir contra a Bíblia, né? Então não pode ir contra a Bíblia. Depois nós temos medo, sabe o quê? Mas ele foi mesmo, e eu e o meu irmão. Estamos juntos, eu também com o outro. O outro já foi. O cara embaixo. Eu só aqui. E o irmão aqui. Então mandei esse sonho. O meu irmão viu as duas em tudo. Ninguém deu. Não morreu, não velho. Essa última, já vamos. Na sexta-feira que vem, vamos colocar lá, né? Vamos ter um resuminho assim rapidinho sobre o da semana de Daniel. Acho que vai ter uma semana ou outra, mas acho que a semana que vem acaba. Mas o último julgamento vai ser depois de 1000 anos. Né? Até o arrebatamento da igreja vai ter 7 anos. 7 anos vai ter uma ressurreição. Aí durante 1000 anos vai ter um reinado. Aí depois de 1000 anos, aí que vai ter essa ressurreição dos ímpios. A pessoa que não aceitaram Jesus, que morreram dos pecados lá, vai estar todo mundo lá. Lá não vai ter, pelo que a gente entende pela Bíblia, não vai ter nenhum justo sequer. Vai ter só pessoas julgadas. Para ser julgadas e lançadas no lago de fogo, junto com o diabo, os anjos, tudo lá. Para todos sempre. Amém? Então, são duas ressurreições. A primeira e a segunda. A primeira, só para resumir, vai ser em 3 partes. Jesus já teve a primeira, vai ter agora o arrebatamento, vai ter a terceira no final de 7 anos. Essa é a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição vai ser lá no final. Por isso que ele fala assim: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, não é? Que não vão sofrer o dano da segunda ressurreição. Vai ser terrível. Amém? Acho que é só. Não dá tempo mais, né? Deus abençoe. Se tiver mais dúvida, depois vocês falam, vocês marcam e tentam, né? Falar alguma coisa mais. Amém.